Torcedores pernambucanos, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, a gente toda sexta-feira trazendo destaque de uma seleção aqui na nossa plataforma, e hoje é a vez de um vídeo opinativo sobre a seleção brasileira. A gente não vai falar sobre destaques da nossa seleção, né? Títulos, jogadores que são aí tidos como os principais desse plantel, porque já era de conhecimento de todo mundo, mas uma seleção brasileira que, para mim, tem um desafio a ser quebrado nas últimas Copas do Mundo. Acredito que o Brasil não tem nada o que provar a seu ninguém. A gente, no continente sul-americano, tem um amplo domínio em relação aos rivais, né? E essa imposição desse domínio veio com o fortalecimento da seleção brasileira nos últimos anos, e é algo que, pelo menos para mim, em alguns contextos, ainda precisa ser fortalecido, né? Jogos contra Equador fora de casa, jogos contra a Argentina fora de casa, contra o Uruguai a gente está conseguindo, né, fazer bons jogos. Então, contra as seleções locais, acredito que o Brasil não deva provar mais nada a ninguém. É a seleção a ser batida no continente sul-americano. Podemos colocar a Argentina nesse pote, mas ainda vejo o Brasil com uma situação ainda bem melhor do que os hermanos. Em relação a outros continentes, o que é que a gente pode citar? Eu vejo que em relação à África, à Ásia, à América do Norte, o Brasil também leva uma ligeira ou até mesmo de importante vantagem em relação aos demais. Eu não vejo tantas dificuldades para o Brasil contra equipes, contra seleções desses continentes citados. Acredito que o grande calo da seleção brasileira tem sido os confrontos contra as seleções do primeiro e do segundo escalão europeu. E o grupo da Copa do Mundo do Brasil vai exigir, né, mais uma vez, confrontos contra equipes europeias, assim como foi na Copa da Rússia em 2018. O Brasil enfrentou a Sérvia, o Brasil enfrentou a Suíça. Desta vez o Brasil terá mais uma vez pela frente sérvios e suíços numa reedição daquele grupo da Copa do Mundo, e que desta vez será mais um grupo complicado, mais um grupo chato, porque a gente tem que levar em consideração a evolução das outras seleções europeias também. Mas o assunto aqui é o Brasil. E eu vi e a gente percebeu que nas últimas Copas, o Brasil teve a dificuldade de não passar pela barreira das quartas de final, em algumas situações jogando bem melhor do que o adversário, como foi em 2018, principalmente naquele segundo tempo contra a Bélgica, e em outras circunstâncias nem tão bem assim, né? 2006 o Brasil esbarra na seleção francesa, 2010 o Brasil esbarra na Holanda, 2014 o Brasil esbarra na seleção alemã, né, daquele fatídico 7-1, e em 2018 o Brasil esbarra na Bélgica. Então o calo tem sido enfrentar seleções europeias de ponta, seleções que poderão estar no caminho do Brasil em um eventual mata-mata, caso a classificação brasileira, que pelo contexto do grupo não acredito que venha a ser problema na primeira fase. Mas falta esse embate. Infelizmente, os confrontos, né, que o Brasil terá num período pré-Copa, amistosos preparatórios, eles não reservam jogos contra as seleções europeias. O Brasil vai enfrentar Japão, vai enfrentar a Coreia do Sul, vai ter jogo contra a Argentina, contra a seleção dos Estados Unidos, mas nada pelo menos com uma seleção do segundo, do terceiro escalão, para você sentir um pouco o contato contra equipes europeias. Isso é importante. Eu acredito que carece a seleção brasileira neste momento de enfrentar jogadores que atuam em ligas semelhantes às dos jogadores brasileiros. Não que jogadores do Japão não atuem em ligas europeias, da Coreia do Sul também não tenha essa vivência, né? Os próprios jogadores dos Estados Unidos, né, tem alguns dos exemplos, mas não são a maioria. E o estilo de futebol praticado é outro. E essa questão de penetrar na Europa, né, de sentir esses ares europeus, é o que pode ser um grande empecilho do futebol brasileiro. Na minha visão,
não foi por falta de tentativas. A CBF fez por onde buscar caminhos, né, para objetivar alguns amistosos contra as seleções do velho continente. Acabou não acontecendo. Mas oportunidades também foram desperdiçadas, né? Eu até levo em consideração, por exemplo, os 2 últimos jogos do Brasil. O Brasil teve pela frente Chile e Bolívia. Um cenário onde o Brasil já estava classificado para a Copa do Mundo e que, pelo menos na minha visão, não tinha a necessidade, né, de jogar com a sua seleção principal, com força máxima, né, nesses 2 últimos jogos. Poderia ter feito testes nesta ocasião e, consequentemente, ter buscado amistosos nestas datas. Como até a gente viu, né, que nas datas em questão, algumas das seleções estavam em período de amistosos. A Polônia foi um dos exemplos e a Polônia será uma das equipes europeias da Copa do Mundo. Então, de fato, né, o Brasil desperdiçou uma oportunidade de pisar na Europa, podemos dizer assim, e ter esse contato com um amistoso de seleções mais complicadas que podem, quem sabe, né, endurecer o caminho do Brasil na busca pelo Hexa. Sobre a nossa seleção, jogadores que vivem, né, uma boa fase, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães com uma ótima fase no Newcastle, mas a gente não pode muito se atrelar à boa fase deste momento, até porque a temporada europeia vai terminar, vai começar uma outra temporada e na metade da temporada que vem, aí é que teremos a disputa da Copa do Mundo. Mas valores individuais não faltam. O fortalecimento do conjunto é o que mais me pega, né? Esse ponto da questão dos jogos europeus e também essa equipe como um conjunto, trabalhando, né, e se fortalecendo como uma equipe dentro de campo. Isso para mim pode levar o Brasil longe. O Brasil tem dificuldades nas laterais. Eu vejo que hoje é um problema tanto na direita como na esquerda. Não é por falta de opções na esquerda, ao meu ver, né? Tem Renan Lodi, tem Alex Telles, tem outros jogadores, Guilherme Arana, atletas que aparecem ali figurando em busca dessa vaga na equipe principal, mas no lado direito sim as opções carecem. E não à toa as convocações frequentes de Daniel Alves à seleção brasileira. A zaga para mim hoje é uma das melhores do futebol mundial, muito difícil de ser batida e com uma guarnição de defesa que poucas seleções possuem no mundo. Ter Casemiro, ter Fabinho, ter Marquinhos, ter Thiago Silva, né, o próprio Éder Militão, né, embora não tenha feito tantas boas partidas com a camisa do Real, um bom nome como Gabriel Magalhães surgindo no Arsenal, né, um meio, né, com o Paquetá jogando bem na França, com o Filipe Coutinho que pode, quem sabe, perdurar esse seu bom futebol na Premier League. A recuperação mesmo fica por conta do futebol do Neymar, né? Acredito que a seleção brasileira hoje ela deva sair dos holofotes do seu principal jogador e ainda principal jogador da seleção, mas também dar espaços para outras peças que estão surgindo e que estão mostrando seu valor, né? Como um Antony, como um Vinícius Júnior, que hoje é um dos principais nomes desse Real Madrid e que pode ser aí um ponto desequilibrante da seleção em uma Copa do Mundo. E vários outros atletas que podem decidir para a nossa seleção. Não é por falta de material humano. Acredito que a grande barreira, né, é justamente esse confronto contra equipes europeias de grande porte, né, que o Brasil tem pecado nas últimas Copas e esse pode ser um empecilho em busca, mais uma vez, do hexacampeonato. Agora, quero a opinião do torcedor brasileiro, que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. O que é que falta para a seleção brasileira chegar a esse hexacampeonato? Quais são as principais deficiências desta seleção? Comenta à vontade. Será que as equipes europeias são de fato esse calo do Brasil que a gente está citando nesse conteúdo? Então comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!